Meu nome é Juan Engel, eu sou vocalista da banda Evoca e esse é o primeiro de alguns vídeos que eu vou participar aqui com vocês do canal Cristãos Fora da Caixa. Nessa primeira série a gente está tratando do Sermão da Montanha, fazendo aí um paralelo entre a nossa realidade, a realidade brasileira, enquanto cristãos e enquanto cidadãos, e o que diz o texto, pensando aí se nós somos realmente um país cristão, se nós somos realmente um país que demonstra as bem-aventuranças, e a mim coube os versículos 7 e 8. Você já deve ter visto o Tibérios e o Johnny falando um pouco sobre os versículos anteriores, e a mim coube essa bomba. Me coube os versículos 7 e 8 que tratam de coisas muito interessantes. E para isso eu vou colocar o texto aqui embaixo para você acompanhar comigo. Vou colocar algumas ilustrações ao longo do vídeo. Mas, para acrescentar, para dar um up aqui, o que eu fiz? Eu coloquei uma caixa de diálogo lá no meu Insta, em uma das minhas contas do Instagram, que tem mais gente. E eu questionei o que as pessoas entendiam como ser misericordioso e ser limpo de coração, que é o que diz os versos 7 e 8. Mais especificamente, Mateus 5, nos versículos 7 e 8, diz: Bem-aventurados os misericordiosos, eles alcançarão misericórdia. E no verso 8 diz: Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Então vamos lá. Primeiras impressões. Eu imaginei, de fato, que colocando a caixinha de diálogo e com um monte de gente lá no Instagram, eu teria um pouco mais de respostas. Não tive. Esse é um dos meus gatos. Para minha surpresa, das diversas pessoas que poderiam ter comentado, das inúmeras centenas de pessoas assumidamente cristãs, protestantes, engajadas, que poderiam ter comentado, eu tive duas respostas. Isso mostra duas coisas. Primeiro, as pessoas estão cagando porque eu posto nos stories do Instagram. Essa é uma delas. Segunda, que as pessoas que supostamente sabem ou tenham algum conteúdo para compartilhar com a galera, não tá nem aí para esse tipo de coisa. Não tá nem aí para compartilhar os seus pensamentos ou as suas ideias sobre o que é e o que diz a Bíblia. Isso é um ponto também. Juan, mas você está sendo muito radical. Talvez eu esteja sendo muito radical, mas é uma das impressões que eu tenho. Eu ainda preciso me acostumar com essa câmera aqui. Versículo 7. Mateus 5, no versículo 7 diz: Bem-aventurados os misericordiosos, eles alcançarão misericórdia. E aí, uma das respostas que eu tive lá sobre ser misericordioso, ela é a seguinte: quando está em poder de castigar, retalhar quem te fez algum mal e você perdoa. A outra resposta diz: ter empatia, ser solidário. Vamos lá. O que a nossa gramática, ou o que o conceito de misericórdia diz, ou de ser misericordioso diz? Que misericordioso é alguém bondoso, piedoso, caridoso, que perdoa pecados, crimes ou ofensas, clemente, indulgente e magnânimo. Vamos lá. Misericordioso é a pessoa que, na sua qualidade ou no seu poder de defender ou de de aplicar algum tipo de pena no outro por conta de seu erro, por conta de sua falha, seja com esta primeira pessoa ou com outros, ele perdoa. E o que me faz lembrar de inúmeras vezes em que nós vimos notícias, nós vimos matérias, nós vimos vídeos
E até mesmo nas nossas conversas diárias, nós vemos inúmeras pessoas falando a seguinte frase: bandido bom é bandido morto. Ou tá com dozinha? Leva para casa. E aí, é claro, a gente tem que deixar bem claro aqui. Ninguém gosta de crime, ninguém gosta de ofensas, ninguém gosta de atos fora da lei. Eu acho que nem as pessoas que praticam, no fundo, gostam disso. Mas a gente tem que entender que nós, enquanto um país dito cristão, nós estamos um pouco longe dessa atitude misericordiosa. Porque quando você, na qualidade de cristão, ou seja, você é uma representação de Cristo, e olha como é pesado você dizer que é cristão, olha como é difícil você brandir uma bandeira dizendo somos um país cristão. Porque quando surgiu a expressão cristão lá no livro de Atos, dos primeiros apóstolos, eles chegando na cidade e as pessoas dizendo, aí estão vindo os cristãos, ou seja, estão vindo os pequenos cristos, estão vindo aqueles que se assemelham, que são iguais, que andam igual, que falam tal qual como, aqueles que são iguais a Cristo. E que Cristo? Jesus Cristo. Percebe? Jesus, ele é o exemplo máximo. Quando a gente fala de misericórdia, quando a gente fala de ser cristão, afinal de contas, ser cristão é ser como ele. E Paulo diz, né, sede, pois, meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Vamos voltar para o texto. Jesus foi xingado, foi cuspido, foi chicoteado, ele carregou uma cruz, ou um morão, como você quiser, ele transpassaram o corpo dele com uma lança, deram vinagre para ele, e aí tem uma explicação toda sobre a questão do vinagre, que se você quiser, você procura na internet e ver qual é que era esse vinagre, essa esponja com vinagre, e zombaram dele, na cruz zombaram dele, o cara do lado dele, enchendo o saco. E aí Jesus, em um ato extremo de misericórdia, ele diz, Pai, perdoa-os porque eles não sabem o que fazem. Então Jesus é um exemplo máximo de misericórdia. Ele ainda vira para o bandido que está do lado dele, para um dos bandidos que está do lado dele, e vendo o arrependimento desse bandido diante da figura de Cristo, ele diz o seguinte, ainda hoje estarás comigo no paraíso. Isso é um exemplo de misericórdia. E aí eu te faço a pergunta central deste item. Você de fato é misericordioso? Você de fato está apto a dar a outra face quando é ofendido? Você de fato consegue perdoar uma pessoa que cometeu um crime, que cometeu um erro? Eu não estou dizendo aqui que essa pessoa vai deixar de pagar pelo que ela fez, diante da lei dos homens. Ninguém está aqui defendendo, nossa, vamos dar indulgências, vamos... Não, ninguém está falando isso. Estou dizendo que você, enquanto cristão, consegue, de fato, ser misericordioso? Ou você também levanta a bandeira de que bandido bom é bandido morto e não bandido recuperado e devolvido para a sociedade? Eu ouvi isso de um cristão sentado do meu lado no carro, com todas as palavras. Para mim, bandido bom é bandido morto. Para mim, tem que morrer todos. Para mim, isso um cristão. Músico cristão. Que supostamente era um evangelista. Tá ficando um tom sombrio, né, no vídeo. Vamos lá. O próximo versículo, versículo 8, ele traz a seguinte frase, traz a seguinte bem-aventurança. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. E aqui a gente tem que entender o que é esse limpo de coração. Limpo de coração, ou sincero, ou sem mancha, imaculado, puro.
E aí tem uma explicação muito legal sobre a palavra sincero. Na verdade, são duas da etimologia da palavra, que vem lá de Roma. São duas explicações possíveis para a origem. Eu fiz duas, né? É duas. Uma delas é que existiam alguns vendedores de estátuas, de cerâmicas, enfim, e quando essas estátuas elas tinham algum tipo de imperfeição, eles cobriam essa imperfeição com cera. E aí a pessoa comprava isso e descobria depois que não era uma estátua sincera, era com cera. Essa é uma das explicações. Outra delas é que os caras faziam vasos de cera tão perfeitos que você conseguia enxergar o que tem dentro deles. Você colocava lá o seu item e ficava visível. Isso era um vaso sincero, ou sem cera, enfim. Aqui cabe aquela pergunta básica: você de fato é sincero no que você faz? Tudo que você faz é transparente? Você já pegou alguma licença de software sem pagar? Você já falou com alguém por algum motivo escuso que não o verdadeiro? Você já pegou e passou por baixo da catraca? Você, para não pagar, você já fez pedido no iFood e não pagou? O GatoNet está em dia? Você paga por 2 acessos na Netflix e usa 4 ou 5? Essas são muitas perguntas que eu poderia te fazer. Isso mostra se você é de fato sincero, verdadeiro naquilo que você diz, porque você diz que você é cristão. Mas será que de fato você é cristão? Será que de fato você é um pequeno Cristo? Será que de fato você age de forma verdadeira? Será que você está apto a ver a Deus? E será que você vê Deus nas coisas que Ele se mostra para você? Porque quando a gente vai lá para o Velho Testamento, a gente tem um texto de Elias, após ele ferir gravemente os profetas de Baal, e ele vai para uma caverna, se esconde, e existem várias manifestações da natureza em que as pessoas poderiam ver a expressão divina. Fogo, chuva, tremor de terra, não lembro exatamente quais são todas as manifestações, mas numa brisa suave ele ouve a voz de Deus. Será que você realmente tem sido sincero a ponto de ver as manifestações de Deus? Será que de fato você está enxergando Deus nessa terra? Será que aquilo que você diz que é de Deus, que é uma manifestação da vontade de Deus, é realmente isso? São essas as perguntas que eu quero te fazer hoje. Porque Deus, ele não é da forma como muitas pessoas dizem. Deus, ele não se mostra da forma como a gente quer ver. O texto de Elias é a prova disso. Muitas vezes a gente acha que Deus está na truculência ou que Deus está numa falsa verdade, numa falsa moralidade. Ou muitas vezes a gente acha que, não, falar o que pensa é ser sincero. Nem sempre quem fala o que pensa da forma que quer está manifestando a voz de Deus. Lembrando sempre, tem aquela frase: a voz do povo é a voz de Deus. E a voz do povo pediu para crucificar Jesus e libertar o Barrabás. Esse foi Mateus 5, 7 e 8. Eu espero que eu tenha te feito pensar. Eu espero que eu tenha feito com que você raciocine sobre o que realmente é ser cristão, sobre ser misericordioso
e sobre ser limpo de coração. Deixa aí nos seus comentários suas considerações, se inscreve no canal, deixa o like, compartilha. Ninguém é dono da verdade, exceto a própria verdade, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. No mais, espero que vocês tenham gostado. Eu não preciso me acostumar a olhar para a câmera, olhar para baixo, olhar para a câmera, olhar para baixo. Mas é isso aí. É nóis. Um abração. Fiquem com Deus. Esse foi o terceiro vídeo dessa série. Tem mais coisa, tem mais gente para falar. Então, aguardo vocês aí nas próximas. Abração.